Queridos parceiros de jornada, chegou a hora de mais uma viagem por este mundo maravilhoso do agronegócio. E as coisas lindas que a gente vai mostrar hoje, tenho certeza que vão te impressionar. Duvida? Então confira os principais assuntos de hoje. Uma horta plantada na piscina, acredita? Nelore é o rei da pecuária de corte brasileira. Coqueiro bem nutrido dá coco de melhor qualidade. Trigo é a bola da vez na produção de grãos do país. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Antes de chamar a primeira reportagem, eu queria te pedir uma coisa, tá? Já clica no joinha, se inscreva no canal e mande uma mensagem aqui nos comentários. Isso ajuda a gente a fazer um programa cada vez melhor para você. Já clicou? Então vamos lá! Você conhece o plantio em sistema de floating? Não? Pois saiba que é uma técnica que permite o plantio de hortaliças diretamente em piscinas. Tá curioso? Então veja a reportagem. O programa Revista Rural hoje veio mostrar uma piscina para vocês. Mas calma lá, não é o que vocês estão pensando. É uma piscina que trabalha a favor do agronegócio, através do sistema de floating, ou em português, flutuação. Ari, como que funciona isso? Bom, Bruno, como você comentou, né, aqui a gente tem uma piscina trabalhando a favor do agro, né, no nosso caso aqui produzindo verduras, as nossas hortaliças, né. Aqui a gente tem, nesse exemplo aqui, que é onde tudo começou, a gente tem uma piscina de 7 metros de largura por 30 metros de comprimento, onde a gente cultiva 4.000 plantas nessas placas que flutuam em cima de uma solução nutritiva. Como começou essa história? De onde surgiu essa ideia de implementar uma coisa tão diferente aqui no Brasil? É verdade. Tudo começou com uma necessidade nossa, né? Nós queríamos ampliar a nossa produção. Nós já produzíamos em hidroponia, utilizando o método dos perfis, né? Conhecido como NFT. E com pouca grana, a gente foi pesquisar maneiras que a gente poderia continuar na hidroponia, mas ter um investimento inicial um pouco menor. E foi aí que a gente descobriu a possibilidade do cultivo em piscinas, né? O floating, né? Ou a flutuação. Isso foi em que ano e como vocês começaram o desenvolvimento? Porque por ser uma coisa nova, creio eu que vocês tiveram que estudar bastante para chegar, pelo menos nesse protótipo, né? Exatamente. Isso foi em 2021 que a gente começou a pensar, a desenvolver, a construir essa estrutura aqui, né? Como você comentou, no Brasil o floating não é comum, não tem ninguém que ainda fazia a produção em float em escala comercial. A gente tem pequenos produtores com algumas iniciativas, os quais até nós visitamos, né, para termos ideia dessa primeira implementação que nós fizemos aqui, né? Então começou em 2021, nós gostamos muito dos resultados que a gente colheu e fomos buscar quem fazia isso de maneira em grande escala, né, de maneira mais profissional realmente. E é aí que tudo começa a mudar, quando nós viajamos para a Holanda para conhecer a produção em floating, conversar com produtores, conversar com fornecedores e aprender muito sobre como cultivar hortaliças em piscinas. Se você aí está curioso assim como eu, vamos conhecer juntos como funciona então esse sistema nos seus mínimos detalhes. Bora lá! Tiago, qual que é o primeiro passo do plantio, né, das hortaliças nesse sistema? Bom, o primeiro passo começa literalmente no início das piscinas. Nós temos aqui bem definido o que é o início e o que é o final das piscinas. Então nós fazemos o transplantio das mudas para a bandeja. As bandejas que foram desenvolvidas com o formato exato do torrão que a gente trabalha aqui. Realizada a operação de transplantio, nós fazemos a colocação das placas na água. Conforme vai crescendo a hortaliça, ela vai sendo empurrada para o final, é isso? À medida que a gente vai plantando, a gente empurra as placas
para frente. Quando elas chegam lá, elas já estão no ponto ótimo de colheita, são colhidas, abrem um espaço e a gente retorna à operação de plantio. Tudo isso ocorre diariamente, colheita e plantio, para não deixar a piscina parada. O processo completo leva de 30 a 35 dias, dependendo da variedade. E por falar nisso, as alfaces são quem tem brilhado no floating. Nesse sistema a gente está operando com a variedade de alface americana, alface lisa, alface mini romana, alface crespa roxa e alface mini lisa roxa. Tem alguns motivos da gente trabalhar com essas variedades aqui no floating. Variedades maiores, como a americana, por exemplo, ela não se adapta bem ao cultivo em hidroponia tradicional. São plantas que se desenvolvem melhor em cultivo ao solo. A gente observou que esse tipo de planta se desenvolve parecido com o cultivo ao solo aqui no floating. Tem variedades que a gente tem um aproveitamento maior de folhas, que a gente, para o processamento, ela se desenvolve melhor, tem menos incidência de doenças, de falta de nutrientes. Então a gente aproveita mais as folhas delas. E variedades que têm um ciclo maior, que aqui tem uma redução de ciclo. Para colher hortaliças de qualidade, se preocupar e cuidar da água é fundamental na rotina da empresa. Aqui nós temos, ao longo dessa piscina, nós temos 4 ralos. Esses ralos ficam centralizados, eles captam a água no meio da piscina, levam para a nossa estação de tratamento. Na estação de tratamento a gente faz toda a parte de oxigenação, filtragem, limpeza do que teria de impureza nessa solução, eventuais reposições nutricionais, e essa água ela retorna para a piscina por meio dessa tubulação de retorno que está ao longo da piscina, direcionando essa solução no sentido dos ralos, tendo assim essa movimentação cíclica da solução dentro da nossa piscina. Não parece, né? A hora que a gente olha aqui a olho nu, mas a água ela está se movimentando esse tempo inteiro, né? Ela está se movimentando. É ideal que ela não tenha essa aparência de movimentação para a gente não ter a quebra da tensão superficial e perca da oxigenação para a atmosfera. Aquela hortaliça que a gente viu o Thiago colocar lá do outro lado da piscina, chega aqui nesse tamanho e prontinha para ser colhida. Mas tem uma coisa que é bastante interessante nesse processo. Desde que ela é plantada lá na outra ponta, ninguém encosta mais na piscina. É isso, né? Ela vem literalmente flutuando da ponta de lá até a ponta de cá. Isso, na medida que a gente vai plantando, a gente vai empurrando as plantas mais velhas para frente, até ela chegar no ponto de colheita, ponto esse que é próximo da nossa operação de colheita, onde ficam as caixas. Então a gente reduz a movimentação nessa área, a gente não tem a necessidade de um vai e vem, a gente planta lá, colhe aqui, o transporte de caixa, carregar peso, fica tudo próximo de onde a gente coloca no caminhão, então a gente aproveita melhor a área, reduz a necessidade de movimentação e reduz também a mão de obra. Mostra pra gente então o resultado final, né, de todo esse processo, Thiago. Aqui a gente tem uma alface mini lisa, né? Mini lisa, isso. Então, nesse sistema, permite a gente colher plantas desse tamanho, com essa qualidade de folhas e essa qualidade de raiz. Então isso aqui é um demonstrativo da saúde do sistema radicular da planta, da saúde da solução nutritiva que nós temos e também da possibilidade dessa planta absorver mais nutrientes, ser uma planta que se desenvolva melhor e seja mais nutritiva. Ari, daquela parte experimental, o que vocês conseguiram tirar de resultados? E com esses resultados, o que vocês fizeram no negócio de vocês? Bom, é isso que eu vou te mostrar aqui. Acho que a gente vai ver aqui agora mostra o nosso ânimo aí, mostra também que os resultados que a gente começou a colher lá com aquele primeiro protótipo foram muito bons, ou estão sendo muito bons, que nos levaram a ampliar para isso aqui que a gente está vendo, né? Então, se ali, Bruno, a gente tem, né, uma piscina com 4.000 plantas e 210 metros quadrados de lâmina d'água, aqui nós temos 1.000 metros quadrados de lâmina d'água, onde a gente cultiva aproximadamente 20.100 plantas. Em quanto tempo houve essa evolução para vocês? Essa evolução houve depois da nossa visita na Holanda, como eu comentei, né? Nós estivemos lá em junho do ano passado e, na verdade, foi transformadora a visita, né? Porque a gente viu que muito do que a gente vinha fazendo nos protótipos, a gente precisava evoluir se a gente quisesse realmente dar um salto para produzir algo em escala comercial como a gente
precisava, né? E é aí que começaram os grandes desafios. Desses desafios, eu creio que vocês tiveram que adaptar certas coisas, né? Para aprender, na verdade, a fazer aqui para o jeito de cultivar o floating no Brasil. Foi por aí? Quais foram esses principais desafios? Foi por aí. Eu acho que os grandes aprendizados, né, é que nós vimos que a gente precisava utilizar tecnologias que ainda não estavam disponíveis aqui no Brasil. Então foi aí que a gente começou a desenvolver todo esse desenvolvimento próprio aqui na verdureira. Vou te mostrar um exemplo de como a gente começou, né? Então naquele protótipo que eu te mostrei lá em cima, a gente usava essa placa aqui, né? Uma placa de isopor normal que você compra em papelaria, né? Furos feitos na mão para colocar as mudinhas, e era assim que a gente cultivava naquela piscina lá. Isso aqui, operacionalmente, para você fazer isso numa escala como essa aqui, é inviável, né? A placa não é resistente o suficiente, o manejo da muda, de colher, de plantar, muito difícil, perde-se muito, o isopor poroso, né? Então nada disso funcionaria de maneira adequada, né? Então os aprendizados da Holanda nos fizeram desenvolver uma solução, que é essa aqui, né? É uma placa que foi desenvolvida aqui localmente, né, com vários testes, onde a gente tem exatamente o tamanho que a muda sai da bandeja. Então o operacional disso aqui é muito fácil. A gente tem toda uma preocupação, né, com a parte do fundo dessa placa, onde ela fica em contato com a solução nutritiva. Nós temos bolsões de ar aqui, justamente para facilitar o desenvolvimento das raízes e a absorção de oxigênio, né? O investimento para se ter essa técnica funcionando é vantajoso em relação à hidroponia tradicional. Além disso, o floating é parceiro do meio ambiente. Para se ter ideia, o método consome apenas 1% de água em relação ao cultivo no solo. O custo da estufa, né, para você proteger o cultivo, ele é indiferente, quer dizer, ele é igual nos dois tipos de cultivo, mas toda a parte de produção ele varia de 20% a 25% mais em conta do que o sistema tradicional. Aqui a gente tem um consumo de água bastante reduzido, né? Essa solução nutritiva ela não é descartada, né? Então a gente consegue permanecer ela aqui por um bom tempo. Naquele protótipo que você viu lá, eu já tenho aquela solução nutritiva funcionando conosco ali por 6 meses, né? E a gente mantém ela balanceada. A gente consegue que as plantas, a gente colha elas num ciclo menor do que na hidroponia tradicional. E no floating eu posso explorar todo o potencial de plantas maiores. E essa não é a única ampliação que a verdureira está fazendo no seu projeto. Novas estufas estão sendo construídas com novas piscinas e novas capacidades, né? Depois que a gente viu que toda essa tecnologia foi possível ser desenvolvida aqui no Brasil, não só a gente construiu essa piscina aqui com capacidade para 20 mil plantas, mas a gente está construindo mais 12 piscinas, né, que vão nos dar aí aproximadamente mais 95 mil plantas, né, já a partir do final desse ano. Isso em termos de toneladas de produção, o quanto hoje vocês produzem, e com essas novas estufas, essas novas piscinas, o quanto que vocês vão atingir? Hoje, aqui, nós produzimos 6 toneladas, né? São 5 toneladas aqui nessas piscinas que a gente está vendo, 1 tonelada no protótipo, e nós vamos produzir mais 33 toneladas nas 12 piscinas. Então nós vamos ter uma produção mensal vinda do float de 39 toneladas por mês a partir de janeiro de 24. Essa ampliação da produção, nessas 39 toneladas que virão das nossas piscinas, vai significar que eu vou poder crescer a nossa produção em 40% o ano que vem e utilizar 100% de produção própria. Além do método de flutuação, a verdureira também trabalha com o cultivo tradicional em hidroponia. E a rúcula é o carro-chefe desse sistema. Aqui, usualmente, nessa estufa onde vocês estão vendo, a gente produzia absolutamente tudo, né? Rúcula, agrião e os alfaces. Com o crescimento da empresa, né, e com a rúcula sendo uma hortaliça muito sensível, difícil de você achar uma rúcula muito boa, com qualidade, disponível no mercado. Hoje, basicamente, nessas 8 estufas que a gente está aqui agora, a gente cultiva rúcula e mini rúcula. Então aqui, como o espaçamento é menor, a gente tem aproximadamente 190 mil plantas sendo cultivadas, né? A rúcula, né,
ela é conhecida como uma maçaria, né, porque ela é acomodada em maços. São maços de 4, às vezes 5 pés, que vão para a fábrica para serem processados. Olha, tudo que nós vimos ser produzido lá na fazenda vem aqui para a fábrica da verdureira. Isso faz parte de um processo de verticalização dessa produção. Ari, o que essa verticalização ajuda vocês e por que vocês tomaram esse caminho? Bruno, a verticalização, acho que tem 3 grandes razões, né, para a gente ter tomado a decisão de, né, se apropriar da cadeia, né? Acho que a primeira delas é a qualidade, né? Como você viu, a gente consegue controlar tudo que a gente produz, garantindo a origem. Então, cada folha que está sendo embalado aqui, a gente vem acompanhando desde a semente até o momento que eu colho e trago aqui para a fábrica. O segundo ponto é disponibilidade, né? A gente sabe que a cadeia de hortaliças é uma cadeia frágil, né? E que a oferta muitas vezes não consegue acompanhar a demanda. No verão, por exemplo, a gente tem uma carência muito grande por disponibilidade de hortaliças e hortaliças com qualidade. Então, disponibilidade é um segundo grande motivo do porquê nós tomamos essa decisão, né? E o último motivo é custo, né? Como a gente controla a cadeia inteira, eu não tenho variações no meu custo ao longo do ano. Para você ter uma ideia, se você for em centros de distribuição que comercializam hortaliça, durante o verão, uma caixa de alface pode triplicar ou às vezes quadruplicar de preço. A partir do momento que ela vem do campo, ela passa por 4 processos aqui dentro. Quais são? Exatamente. A gente chega o produto da fazenda, a gente tem uma primeira limpeza, que como você viu é muito reduzida, né, porque a gente tem todo o processo hidropônico, então ela não tem contato com o solo. A gente tem toda a parte de higienização, a gente tem a seleção e a gente tem a embalagem, que é onde nós estamos aqui. Vocês têm também a questão do ciclo das hortaliças, né? O que é isso? Perfeito. Como nós vimos lá na fazenda, né? Então tudo que nós colhemos hoje, né, na madrugada de hoje, ela chegou aqui na fábrica, passou pelas 4 etapas que nós conversamos, e tudo que está sendo agora embalado vai à noite para os nossos clientes, né, para o varejo, para os supermercados. Então a gente fala que é um ciclo de 24 horas. Então em até 24 horas a gente tem esse produto disponível na gôndola dos supermercados para os nossos consumidores. E os principais clientes são supermercados? São supermercados. O varejo hoje representa 90% do nosso volume. Os outros 10%? São restaurantes. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Alex Tuno, William Santos, Carmen Oliveira, Humberto Porto, Noêmia de Fátima Alves, Roberto Cardoso, Estela Dalva, João Cardoso, Ogilson Almeida e José Garcia. A Maria Aparecida da Costa pediu uma reportagem sobre os cuidados para armazenamento de sementes. Boa pedida, Cida! Vamos correr atrás. O João Cupertino, de Pedra Bela, São Paulo, quer uma reportagem sobre a criação de abelhas, sobretudo para iniciantes. João, então se prepare, pois semana que vem a gente vai falar disso, acredita? O Mário Oliveira, de Ivoti, Rio Grande do Sul, gostaria de ver mais matérias sobre galinha caipira. Olha, Mário, a gente gosta muito de falar disso e está sempre mostrando aqui. Só que o problema da gripe aviária anda atrapalhando as visitas nas criações. Assim que a coisa melhorar, a gente vai fazer muitas matérias sobre galinha. Enquanto isso, dá uma assistida nos programas anteriores lá no nosso canal. Tem muita coisa bonita para ver. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante para a gente. O Nelore continua sendo a base do rebanho de corte no país. Rústico e plenamente adaptado às condições tropicais de criação, ele se mostra cada dia mais ser fundamental na produção de carne de qualidade a pasto.
Base do rebanho de corte do país, a genética da raça Nelore é hoje elemento indispensável na produção de um animal altamente produtivo e, ao mesmo tempo, plenamente adaptado às condições de criação tropical. O Nelore ele predominou em nosso país, hoje representa em torno de 80% do rebanho de corte brasileiro, e esse predomínio foi justamente pela adaptabilidade ao clima, a clima tropical, a topografia, são regiões de morros aqui no Brasil, as propriedades rurais, e também a escassez de alimento. Então é um animal rústico, adaptado, resistente a ectos e endoparasitas e também de uma grande fertilidade. Dessa forma, a parte reprodutiva dele fez com que houvesse uma multiplicação de animais e dessa forma ele funcionou como se fosse um rolo compressor. Passou em cima de tudo e de todos e se tornou a maior raça bovina do país e uma das maiores do mundo. A rapidez e a assertividade no desenvolvimento genético da raça zebuína em muito se deve à pesquisa e aos inúmeros programas de melhoramento disponíveis hoje. Nós temos vários programas de melhoramento genético e todos foram criados a partir da década de 80. Nós consideramos que existe um binômio para o crescimento da pecuária brasileira de corte, que é o Nelore e a braquiária. E eu colocaria um trinômio, que são os programas de melhoramento genético. E dentre eles nós temos vários programas, todos, cada um com o seu projeto, mas todos são fantásticos e todos colaboram não somente para a raça Nelore, mas para todas as raças bovinas brasileiras. O trabalho sério de seleção, realizado pelos criadores, se reflete cada dia mais no padrão atual da raça. O Nelore vem evoluindo muito na sua precocidade, né? Onde animais muito jovens conseguem chegar no perfil adequado de abate. Carcaças pesadas, bem acabadas, bem conformadas. E isso fruto de um trabalho, de um esforço de melhoramento genético muito bem feito pela base seletiva, né? Então, hoje, 85% dos mercados de exportação requerem animais jovens, abaixo de 30 meses. E a gente já tem visto inúmeros exemplos disso acontecendo na prática. Animais muito jovens e com excelente peso e com um nível satisfatório de acabamento. Mas afinal, o que faz o Nelore ser uma raça tão especial e importante na pecuária do Brasil? O gerente executivo da associação, André Locatelli, explica pra gente. Nós estamos vendo aqui um exemplar de uma matriz Nelore, né, uma fêmea. Essa é uma fêmea pura de origem, tá? Registrada na ABCZ, e é uma matriz que ela na verdade não vai produzir carne, né? Na verdade ela vai produzir descendentes, né, com toda a qualidade genética para a produção de uma carne de qualidade, né? Então a gente olha animais, no caso aqui essa fêmea, com uma caracterização racial perfeita, né, uma cabeça bonita, a colocação do cupim, que é uma característica dos animais da raça Nelore, muito bem posicionada, uma fêmea com boa amplitude de costelas, né, comprida e com um bom posterior. Lembrando que no posterior do animal é que justamente estão os cortes mais nobres, né, de carne, estão no posterior do animal. Então um animal com um bom preenchimento também de posterior, e no caso das fêmeas a gente sempre observa também a angulosidade da garupa dela, porque isso é também uma característica que influencia na facilidade de parto, que é uma característica da raça Nelore, né?
Com relação à qualidade da carne, a forma de manejo tem uma forma que vai beneficiar a qualidade final? Olha, a qualidade final da carne, do produto, ele tem vários aspectos que influenciam, né? Um dos pontos importantes é a questão da idade do animal, a idade que o animal chega ao ponto de abate. Isso está intimamente ligado à genética, porque é isso que vai trazer precocidade. E aí, justamente para expressar esse potencial genético, tem a questão da sanidade, da nutrição, que são fatores extremamente importantes para a qualidade do produto final, né? Com relação ao clima, eles são adaptados ao Brasil? Como que funciona? Essa acho que é uma característica muito marcante do Nelore e que fez justamente ele predominar no rebanho, né? Lembrando que nós temos lá atrás um número de em torno de 6 mil animais trazidos da Índia para o Brasil, da raça Nelore, né? E hoje nós temos praticamente 200 milhões de cabeças no país. Então o que fez justamente a raça Nelore predominar na produção de carne no país foi justamente a sua capacidade de adaptação e produtividade em diferentes ambientes num país como o Brasil, que tem uma extensão territorial muito grande e condições climáticas distintas dependendo da região, mas o Nelore sempre se mantém produtivo, né? Nós podemos considerar o Nelore como rústico, ele é resistente a parasitas? Sem dúvida nenhuma, né? Junto justamente com essa capacidade de adaptação, a rusticidade, a resistência a endo e ectoparasitas são um diferencial, né? Um animal que tem pelo curto, pelo claro, a pele dele abaixo dos pelos é escura, né? Então pele escura e pelo claro, né? Isso facilita muito, isso ajuda muito em relação à questão de ectoparasitas, então animais muito resistentes, sem dúvida nenhuma. Além das características morfológicas e da eficiência produtiva e reprodutiva, o temperamento também é um quesito fundamental para garantir facilidade de manejo e otimização do trabalho. Essa questão da docilidade, basicamente, a gente tem também um aspecto de seleção animal, né? Então, ao longo do tempo, vai se selecionando e privilegiando animais que têm um temperamento mais tranquilo e, sem dúvida nenhuma, também o manejo, o trato desses animais, eles vão também ficando mais acostumados e mais dóceis. Mas você tocou num ponto muito importante, né? Porque o Nelore, no passado, muitas vezes se falava que ele era um animal bravio, muito reativo, e isso acho que é a realidade hoje no Brasil. A gente vê um Nelore também com docilidade e, sem dúvida nenhuma, esse temperamento mais calmo também impacta e contribui para a questão do desempenho, para o ganho de peso. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante, tudo especialmente para você. A DSM Firmenich apresentou, em evento realizado em São Paulo, um balanço do mercado pecuário em 2023. O Brasil segue como principal exportador mundial de carne. Somente no acumulado de 2023, já exportou mais de 1.600.000 toneladas de carne bovina in natura. Apesar de ser 5% menor do que no mesmo período do ano passado, o país continua demonstrando forte presença no mercado internacional. Com certeza 2023 foi um ano bastante desafiador, né? A gente começou, se a gente olhar na retrospectiva ali, com
caso da vaca louca, né, com a suspensão da exportação em fevereiro da carne para a China. Tivemos aí quedas também do preço da arroba, né, mas graças a Deus agora no último trimestre a gente viu uma leve recuperação. Então com certeza a gente teve aí uma montanha-russa literalmente durante o ano 2023. O segmento nesses últimos 2 anos, né, ele sofreu bastante com as variações que ele teve de mercado, né, a diminuição, a queda do preço de arroba acaba afetando o humor e a disposição do pecuarista em investir em nutrição. O ano marcou também uma grande mudança estrutural na empresa, com a fusão da DSM com a Firmenich. Como o nome já diz, agora são 2 empresas em uma. Então a gente fez uma mega fusão, a gente está com 180 dias, então 6 meses atrás, a gente uniu essas 2 empresas, né, para criar uma nova empresa. Então realmente, internamente, teve bastante ajuste interno, né, tanto na área corporativa quanto na área de pessoas, mas agora a gente está aí com o time certo, acertado aí para enfrentar o 2024 e 2025. Apesar do cenário atual, os analistas já enxergam uma virada e projetam números mais positivos para o setor no ano que vem. O agro continua forte, né? A gente vê aí que o Brasil é o celeiro, né, da produção de alimentos, tanto grãos quanto proteína animal no futuro, e a gente acredita muito, e por isso que a gente investe tanto. Como adubar sua lavoura de coqueiro na medida certa? Essa pergunta é a chave para a produção de cocos com mais qualidade. Veja o que dizem os especialistas no assunto. Seja para refrescar nos dias quentes de verão ou para enriquecer ainda mais a culinária do país, o coco é um produto que tem a cara do Brasil. A cultura tem um papel importante no agro nacional. Hoje, o país possui cerca de 280 mil hectares cultivados com coqueiros, distribuídos praticamente em quase todo o território nacional, com uma produção equivalente a 2 bilhões de frutos por ano. Com a forte demanda do mercado, a pressão por coqueiros cada vez mais produtivos é muito grande. Assim, o fornecimento exato de todos os nutrientes que a planta necessita para alcançar sua plenitude produtiva é uma medida importante. Mas, como adubar o seu plantio de coqueiro na medida certa? Essa pergunta é a chave para a produção de cocos com mais qualidade. Uma análise em laboratório das folhas ajuda a determinar as necessidades nutricionais da palmeira. Mas não é qualquer folha não. Para fazer análise foliar no coqueiro, você tem que saber que folha coletar, não é qualquer folha que serve. O principal conceito de coleta de amostra de folha em coqueiro é que a folha seja de meio de copa, nem tão velha, em que os nutrientes já foram translocados, nem tão nova, em que as reações químicas estão acontecendo muito rapidamente. Primeiro conceito, a folha de meio de copa. Número total de folha dividido por 2. Se o coqueiro tem 30 folhas, dividido por 2, 15. Mas não se tira na folha 15. Por quê? Os padrões foram desenvolvidos para 9 e 14. Então se tira naquela folha cujo padrão esteja mais próximo do resultado da divisão. Como a 14 está próximo de 15, se tira na 14. Como é que se identifica a folha 14 no coqueiro? Primeiro passo, você conhecer quem é a folha 10. A folha 10 é a espata de inflorescência recentemente aberta, que é essa daqui, ó. Essa espata é a recentemente aberta. Ela está saindo desta folha. Como está saindo desta folha, esta é a folha 10. A folha 9 e a folha 14 está ao lado oposto da folha 10. Vamos dar um giro, chegar do outro lado para encontrarmos a folha 9 e a folha 14. Chegando lá do oposto, nós encontramos essa espata, que a próxima a ser aberta é chamada de folha 9. Você vê que essa espata está saindo desta folha, portanto, esta é a folha 9. Folha 14 é a folha que está logo abaixo da folha 9, é a folha 14. E você vê que ela possui um cacho
que os frutos são para aproximadamente o tamanho de um punho. Chama-se folha 14. São dessas folhas 9 e 14 que nós coletamos os foliolos para análise foliar. Agora nós vamos demonstrar como se coleta a folha para análise em coqueiros novos que ainda não estão em produção. O processo de encontrar a folha a ser amostrada é diferente. Começa o seguinte, identificando a folha zero. Qual é a folha zero? É a folha que ainda não abriu. Essa folha é uma folha ainda que não abriu, e comumente chamada de flecha, e que é considerada a folha zero. E daí segue na sequência. A folha que abriu antes dela é a 1, a depois dela é a 2, a 3, a 4, a 5 e sucessivamente até achar a 9. Identificadas as folhas 9 e 14 dos pés, sejam eles novos ou em produção, coleta-se 3 folíolos de cada lado da folha. Eles serão cortados e enviados ao laboratório. Esses folíolos estão aqui na minha mão, aqui nós temos 6 folíolos, e a parte que vai para o laboratório é a parte central do folíolo, que eu estou cortando aqui agora. Então essa parte é que vai para o laboratório. Depois de cortar os folíolos no meio, as partes do folíolo são acondicionadas em sacos de papel e são identificados mostrando a data de coleta, a folha que foi coletada, no caso a folha 14, e a parte do coqueiral que foi coletada e o nome da fazenda. Uma análise do solo também é fundamental para saber em que estágio a palmeira se encontra. A coleta deve ser feita na projeção da copa, ou seja, no lugar da adubação. Podemos coletar uma amostra de solo com um trado. Outra opção de amostra é a amostragem com enxadeco, que é uma ferramenta que todo mundo tem. É dado um enxadeco no solo, se descarta um pouco da parte de cima e um pouco da parte de baixo, e essa parte do meio se coloca no balde. O número de amostras a serem coletadas vai definir a qualidade da amostra. Eu sugiro que sejam coletadas, no mínimo, 15 plantas e 4 pontos em cada planta. Nos 4 pontos cardeais da planta se tira uma amostra. Então vão ter 60 subamostras para formar uma amostra de solo. Você mistura bem as subamostras e dali tira em torno de 500 gramas para mandar ao laboratório. E o laboratório determina pH, matéria orgânica, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, alumínio, hidrogênio mais alumínio, e calcula soma de bases, calcula saturação por bases e calcula a CTC do solo por soma de bases. A Embrapa desenvolveu um programa gratuito, o Fert Online, que ajuda o produtor a fazer a leitura exata dos resultados e determinar com precisão a dose certa de adubação a fornecer. Uma coisa que é importante dizer é o seguinte: nenhuma análise corrige uma amostra mal coletada. Portanto, é importante seguir rigorosamente o que foi demonstrado, tanto quanto a coleta de análise de folha, quanto a coleta de análise de solo. A cultura de grãos mais promissora hoje no país é, sem dúvida, o trigo. Grande consumidor do produto, o Brasil tem novas variedades, mais produtivas e adaptadas, e bastante área para plantar, sobretudo na região dos Cerrados. Cultivado desde os primórdios da civilização, o trigo é considerado essencial à alimentação humana. Embora presente no pão de cada dia, o cereal é a única commodity que o Brasil não tem autossuficiência. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento apontam que aproximadamente 50% do trigo utilizado no país tem origem estrangeira. Nós acreditamos que o Brasil consiga a autossuficiência em trigo, em média, nós acreditamos que 5 anos é possível, né? Porque nós temos a área disponível, né? Nós não precisamos derrubar nenhuma árvore aqui para produzir mais trigo, e nós consumimos em torno de 12,5 milhões de toneladas por ano, e o Brasil produz apenas 50%.
Então nós acreditamos que esses outros 50% podem ser produzidos pelo sul do país, aumentando a sua área, né, significativamente, e a região do Cerrado. As altas produtividades de trigo no Cerrado podem levar o Brasil, nos próximos anos, a ser autossuficiente na produção do grão. E isso se deve, em grande parte, ao cultivo em 2 sistemas de produção, o trigo irrigado e o trigo de safrinha. Existem estudos, né, de área disponível para o trigo, então nós podemos aí chegar facilmente aí a produzir 2 a 3 toneladas aqui na região, né, contribuindo muito para essa autossuficiência, né? Então, principalmente no sequeiro, nós temos essa disponibilidade de área aí na safrinha, após o cultivo da soja. Então o trigo entraria nesse sistema, né, em sucessão à soja, né, em rotação com o milho e sempre incrementando, né, essa produção. A produção de trigo na região do Cerrado do Brasil Central avança junto com a geração e a adoção de tecnologias para produtividades mais rentáveis que assegurem o crescimento da triticultura tropical. Isso é uma das principais vantagens que nós temos do cultivo aqui na região, é que o trigo aqui ele é colhido numa época seca. Mesmo, por exemplo, o sequeiro ele é colhido aqui em junho e julho, né? Então esse trigo ele não toma chuva na colheita. Ao mesmo tempo também o trigo do sistema irrigado, que é colhido em setembro. Então é um trigo que não toma chuva. E isso é um dos principais atributos, né, que ajuda muito na qualidade em relação aos trigos do sul. A Matsuda acaba de trazer para o mercado a primeira linha de sementes de gramíneas com tratamento biológico, livre de microplásticos, revestidas com organominerais que proporcionam ganhos ambientais e ainda produtos mais saudáveis na mesa dos consumidores. A Matsuda ela já vem há alguns anos já pesquisando, testando e estudando o uso de produtos biológicos dentro do seu processo de tratamento de semente, né, da incrustação, né? Então, sempre pensando na questão da sustentabilidade ambiental, que tem todo esse apelo hoje voltado, né, do mercado com relação à sustentabilidade ambiental e desse uso crescente dos produtos biológicos, né, a Matsuda pensou então em inovar e lançar então essa primeira tecnologia de sementes forrageiras incrustadas, né, protegidas com nematicida e fungicida biológico e livre de microplásticos, né, incrementando então todos os benefícios que a incrustação já tem com a série Gold, agora com proteção do biológico e livre de microplásticos. O Gold Green Star ele é um produto para a agricultura, só que ele poderia também muito bem ser utilizado para a pecuária. Isso é uma possibilidade para o comercial de vocês? Não, como a gente falou, é destinado ao mercado agrícola. Porém, todos os produtores que tiverem problemas com nematóides na área podem utilizar dessa tecnologia. Porque além da proteção com nematicida e fungicida biológico, tem a questão de ser livre de microplástico. Então aquele produtor pecuarista que tem toda essa preocupação com relação, né, à sustentabilidade ambiental, ele tem essa opção e além disso, além do efeito que o produto biológico dá com relação à proteção nematicida e fungicida, tem um incremento dessa pastagem. Então, como a gente apresentou, 60 dias após o plantio, houve um incremento de 80% na massa seca de parte aérea e raiz dessas plantas. 90 dias após o plantio, teve um incremento de 67% na massa seca de raiz. Então, se o pecuarista pensar uma planta que vai ter mais massa, né, de parte aérea, vai ter, né, mais alimento ali para o gado. Uma planta com mais raiz, ela vai ter uma capacidade de rebrota melhor, ela vai absorver mais água, absorver mais nutrientes e ela vai ter um incremento muito melhor dessa pastagem, né? O projeto é fruto de uma parceria com outras 2 empresas, a Vitia, forte no segmento de biotecnologia, e a Incotec,
especialista em tecnologia de sementes. O NoNem ele é um fungicida e nematicida biológico. Ele é formulado com isolado da bactéria Bacillus amyloliquefaciens, chamado BV03. É um produto que tem na sua formulação estruturas de resistência dessa bactéria e também metabólitos, que são substâncias que dão um efeito tônico para a planta e também promove o crescimento do sistema radicular. Quando a gente fala de nematóide, a gente fala de um verme, né, que compromete grandemente todas as culturas, inclusive as forrageiras. Então o papel do NoNema é diminuir a população do nematóide, de fungos de solo e também dar condição para a planta suportar estresses como estresse hídrico, por exemplo. A nova tecnologia é uma opção eficiente e ambientalmente responsável para quem busca a formação de cobertura orgânica no plantio direto. E como que esse tratamento é aplicado na semente? A tecnologia, ela é embasada, ela foi feita em cima da semente, uma semente incrustada, né? Uma semente da série Gold+. A semente Gold+, é uma semente que tem o revestimento, tem incrustação e vinha tratado com fungicida químico. Essa semente praticamente agora, a semente Green Star, é a mesma tecnologia da semente Gold+, com uma diferença. Nós substituímos o fungicida químico por um produto biológico. Então esse produto biológico, além de controlar fungo, que ele vai controlar a fusário, né, que é o que causa a podridão das raízes, ela controla 5 nematóides. Então vai controlar a heteródera, vai controlar pratilencos, 2 tipos de pratilencos e também helicotilencos. E isso é a grande vantagem, porque o grande problema na área de integração lavoura-pecuária é quando você utiliza a braquiária para fazer cobertura, igual que alguns outros materiais para cobertura, ela acaba multiplicando o pratilencos. E o pratilenco causa um dano muito severo na soja. E com esse tratamento, então, não vai ocorrer ou vai diminuir essa multiplicação dentro da braquiária. Então, isso aí, a cultura da soja subsequente vai encontrar uma área com menor população de nematóide e, claro, isso aí vai ter um desempenho em termos de produtividade e de economia de insumo para controlar esse nematóide, controlar o fungo bem menor. Então essa é a grande sacada em relação ao tratamento biológico. Aí se fala, mas e microplástico? É que no Brasil ainda não existe a legislação para controlar o nível de microplástico e tratamento de semente. Mas a Incotec, né, junto com a Matsuda, nós adiantamos esse processo. Então, quem receber essa semente, quem estiver utilizando a semente, além do tratamento biológico, vai estar recebendo uma semente que é isenta de microplástico. E essa é uma tecnologia que promete revolucionar tanto a agricultura quanto a pecuária. O mercado principal agora é a agricultura, porque então hoje existe um apelo ambiental, né, para você mitigar a emissão de gases de efeito estufa dentro da pecuária. A gente sabe que o gado produz uma quantidade muito grande de metano, né? Só que o uso da pastagem, a quantidade de carbono que o pasto sequestra é muito grande. Então esse trabalho mostrando que um pasto bem manejado, tratado com produto biológico, ele consegue sequestrar carbono em equivalente a 12 animais por hectare. Então é um número bastante significativo. Então o impacto que essa semente vai ter é justamente esse apelo ambiental também. Então quando você começa a utilizar, você fazer o tratamento biológico, além de você ter toda essa mitigação de eliminação de gases de efeito estufa, você colabora com o meio ambiente através de todo esse processo. E tem um fator mais importante, então, principalmente o agricultor, que ele vai buscar um financiamento, vai buscar um crédito agrícola, se ele fizer um plantio direto, ele fazendo cobertura com braquiária, com qualquer outro material, ele utilizando qualquer tecnologia que lembre, que trabalhe com sustentabilidade, então ele vai pagar uma taxa de juros menor. Então esse é um apelo, então por isso essa semente é mais para o mercado agrícola. Para o mercado pecuário, só para adiantar para vocês, nós estamos preparando um outro tipo de tratamento. Para a pecuária, nós vamos estar usando azospirilo, que é para fixação simbiótica de nitrogênio, vamos estar usando pseudomona, que é para solubilização de fósforo, e vamos estar usando um bioativador natural,
retirado uma planta, que ele ativa o mecanismo da própria planta para ter melhor tolerância ao estresse hídrico. Então é uma outra tecnologia que nós vamos estar lançando dentro de alguns anos, exclusiva para o mercado pecuário. Como é que funciona a tecnologia Gold Green Star a partir do momento de germinação? O que acontece no ciclo da planta para que ele proteja a planta? Esse tratamento com esse bacilo, Amyllo liquefaciens, quando a semente germina, as bactérias começam o processo de multiplicação, que são células, né? Então, o primeiro benefício da ação dessa bactéria, do Amyllo liquefaciens, que é produzir um microfilme de bactéria, tá? Um biofilme em volta da raiz. Então, cria-se uma barreira de bactericida em volta da raiz e essa barreira não permite o ingresso de nematóide. Então o nematóide não consegue romper essa barreira. Se o nematóide não consegue romper essa barreira de bactéria, não consegue penetrar na raiz, então evita de fazer o dano na raiz, que esses orifícios de penetração do nematóide geralmente é a janela para a entrada de fungos. Tá? Então, esse microfilme, essa micropelícula de bactéria em volta da raiz tem esse benefício. Outro benefício que já começa também com o uso através da semente, com a multiplicação da bactéria. Essas bactérias começam a liberar metabólitos, começam a liberar produto da ação de multiplicação da bactéria. E esses produtos, ela tem a ação de matar o nematóide no solo. Então, além de impedir o ataque do nematóide na braquiária, ela também solta exudado que vai controlar o nematóide no solo. Então, realmente ele diminui a população da área. Então, o uso frequente dessa tecnologia, a tendência é baixar o nematóide no solo. E um benefício secundário do uso da bactéria, a bactéria, ela tem, durante esse processo de multiplicação, tem todo um processo, uma atividade fisiológica. E uma dessas atividades fisiológicas, ela começa a eliminar metabólitos e esse metabólito acaba interferindo na cadeia fisiológica da planta, da braquiária. E o que acontece com essa planta? Tem um maior desenvolvimento do sistema radicular. Então é um benefício secundário. Além de proteger contra fungo, além de proteger contra nematóide, então ele desenvolve mais o sistema radicular. E toda planta com o sistema radicular mais desenvolvido tem maior capacidade de absorção de água, maior capacidade de absorção de nutrientes, tem maior resistência a seco, maior resistência a esses estresses climáticos, né? Então, esses são os benefícios secundários. Então, a partir do momento que você comprou a semente, você plantou, toda aquela braquiária, na raiz, principalmente no solo, começa toda essa atividade bacteriana que promove todos esses benefícios. Aqui a gente vai analisar o sistema radicular sendo impactado pela bactéria do Gold Green Master. Exato. Essa semente, então, que nós plantamos dentro desse tubo, ela é tratada com o bacilo, né? O Amyllo liquefaciens. Então você percebe, o sistema radicular, ela chega quase até 1 metro de profundidade. Então, quando a gente vê ali no fundo o desenvolvimento da parte aérea, aquele desenvolvimento da parte aérea é motivado por esse desenvolvimento do sistema radicular. Então, a braquiária, isso aqui é uma rusiense, geralmente a quantidade máxima de raiz é em torno de 20 centímetros. Tem umas raízes secundárias, mas são pouca quantidade. E aqui nós estamos vendo as raízes principais aqui, né? Só que você vê que a quantidade de raiz que ela vem é profunda. Então, esse desenvolvimento do sistema radicular, a planta consegue assimilar a maior quantidade de nutriente, consegue assimilar água, onde muitas vezes já não tem na superfície, e é isso que provoca uma resistência ao estresse hídrico. Tá? Então, quem faz esse desenvolvimento do sistema radicular é a ação da bactéria Amyllo liquefaciens. Isso é só mais uma demonstração do poder dos insumos biológicos, então. Hoje, 95% de produtos com ação nematicida é biológico. Tá? Então hoje o mercado está tendendo a esse mercado. Hoje o crescimento do produto biológico a nível mundial é em torno de 12%. E o aumento de uso de produto biológico no Brasil é de 65%. Ou seja, nós estamos na frente de muitos países em termos tanto de qualidade como utilização de produtos biológicos a nível mundial. Gostou do programa?
Semana que vem tem mais. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Um forte abraço e até lá!